Estou olhando aqui se tem algum quiz, alguma coisa a mais que eu queria comentar com vocês e não estou lembrando. Tá, eu tenho alguns quizzes aqui, mas depois de mostrar código. Tudo bem? A ideia é geral? Podemos ir dar uma olhadinha nos códigos desse cara aqui? Às vezes eu falo para vocês que o problema que a gente está trabalhando não é super importante, né? Esse é um caso exacerbado disso, tá? Enquanto tem certos problemas como ordenação que são super relevantes, o labirinto aqui é um problema super, é muito assim, para a gente ver um exemplo e tal, né? Dito isso, é sempre bom saber traduzir ideia para código. Então vai ser um código meio com os detalhes técnicos, uma coisa assim, mas é legal ver, até porque se vocês forem usar essa técnica em outras coisas, é bom ter um código como base, né? Daí vocês modificam de acordo com o problema que vocês estão vendo. Então, eu vou precisar de algumas funçõezinhas auxiliares, mas eu vou falar delas sob demanda, tá? Então, por isso que eu não estou deixando isso aqui. Ó, só para a gente ter algumas informações importantes aqui para a gente se situar. Nesse caso do labirinto, eu fiz uma definição aqui para saber como que eu navego na matriz que está representando o labirinto, de acordo com os meus movimentos. Os movimentos são aqueles lá, né? Para a direita, para baixo, para a esquerda ou para cima. O jeito que eu representei eles aqui foi com esses parzinhos, assim, olha, quando eu faço um movimento, como que muda a minha coordenada de linha e de coluna, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, ir para a direita, para mim, que é o primeiro movimento, corresponde a manter a mesma linha e andar para uma posição para a direita, andar um valor para a direita. Esse aqui já é ir para baixo. Eu estou supondo que os meus índices, eles navegam assim, né? Estou supondo que cresce assim as linhas, assim as colunas, perdão, e assim as linhas, tá? Então, quando eu vou andar para baixo, é crescer o valor da linha e manter a coluna, né? Andar para a esquerda, vocês podem imaginar, mantém a linha e é menos 1 a coluna. E andar para cima, decresce a linha e cresce a coluna. É só um mapeamento, tá? Mas esse mapeamento, a convenção, se é para cima ou para baixo no desenho e tal, é só convenção, mas o mapeamento é importante porque eu tenho esses movimentos padronizados, né? Então, dado um movimento, vejam que aqui eu defini que eu tenho 4 movimentos. Então eu vou aqui, né, usar esses vetorzinhos como variando de 0 a 3 aqui para os meus movimentos válidos, para eu testar todos eles. Depois que eu exaurir todos eles, é o caso do enquanto ali, enquanto der para estender. Se eu testei todos os movimentos não dá mais, paciência, retrocede. E também, né, sempre importante, se eu quero modelar um problema como um labirinto, eu tenho que ter uma estrutura de dados para modelá-lo. Eu vou usar uma matriz, nada muito original, né? Eu tenho aqui número de linhas, número de colunas. Pos é a minha matriz que tem apontador de apontador, né? Um vetor de vetores. Daí eu tenho a gera labirinto aqui, que eu não vou entrar em detalhes com vocês, tá? Eu usei aleatoriedade para escolher, se der tempo eu rodo isso para vocês verem. Mas o ponto é entender que quando eu chego aqui na resolve labirinto, eu tenho uma matriz nessa variável labirinto aqui, tá? Eu tenho essa matrizinha, ela tem um certo número de linhas e de colunas, e ela está preenchida com zeros em posições vazias e acho que é 1 ou 2 em posições que são proibidas, né, que estão ocupadas. Tá, e aqui é o destino, né, para eu saber quando que eu cheguei, tá? Então, essa aqui é a função resolve labirinto recursivo, que vai fazer o trabalho pesado, mas ela é chamada por uma outra. Então, vamos ver essa outra rapidinho aqui, olha. A resolve labirinto, aqui ela faz a primeira chamada, está hard-coded aqui, então, né, por conta dessa aqui, que a origem vai ser a posição 00, e o destino vai ser a posição num linhas menos 1 e num calls menos 1. Então, é bem tipo no desenho. Não precisava, tá? É só eu mudar essa função que eu defino diferente. Começa num lugar diferente, termina num lugar diferente. Tá? Isso foi só para simplificar o exemplo. Agora, vamos ver a função que realmente faz o trabalho, né? A resolve labirinto recursivo. Tá? Como que essa funçãozinha começa aqui? Tem uma flag show aqui, tá? Não é a coisa mais bonita do mundo, mas nesse caso eu me permiti para deixar genérico aqui o que eu estou fazendo. Esse count eu acho que é o que eu uso para contar os movimentos, a gente já vai confirmar isso. Vamos ver como que eu testo, né? Olha,
como que eu estava testando no meu framework ali que eu deixei no quadro, né? Agora está escondido, mas qual que era a primeira coisa que eu fazia? Eu testava se aquela solução era uma solução parcial válida, né? É o que eu estou fazendo aqui, olha, if dado o labirinto lim call é uma posição válida. Esse pós-válida aqui verifica isso para mim, tá? Eu encapsulei numa função porque tem várias coisinhas para testar, eu já vou mostrar para vocês, mas a lógica é essa, né? Eu estou testando se eu consigo ficar de pé, né? Se o meu homenzinho que está passeando pelo labirinto consegue ficar nessa posição, né? Olha só o que a pós-válida tem que fazer, porque né, eu não quis colocar o código direto. Porque ela tem que verificar duas coisas importantes. Uma, se eu estou dentro das dimensões do labirinto, quer dizer, se o lim, né, se a linha é maior ou igual a 0 e menor do que num lins, e se o call é maior ou igual a 0 e menor do que num call. Então, tem que verificar se eu não estourei os limites do labirinto e também se a posição está disponível, né? Se pós-lim call aqui na matriz é 0. É só isso, não é difícil, é uma função que leva tempo constante, são só alguns testes, mas ia ficar horrível se eu não encapsulasse, né? Ia ficar muito poluído no meu código, então por isso que está desse jeito. Legal, então a posição é válida, se ela é válida eu posso entrar aqui, se ela não for já retrocedo, acabou. Se ela é válida, eu vou marcar, olha só, eu marco aqui lab pós lim call com 1. Então eu suponho que a convenção que eu estou usando é que parede é 2, disponível é 0 e 1 é onde eu passei, para não ficar andando em círculos, né? Inclusive isso é super importante, tá? Eu tenho que marcar por onde eu passei, senão eu corro o risco de ficar andando em círculos, tá? Então marquei com 1 ali, beleza. E daí eu venho aqui, né, o que eu quero fazer agora? Aqui eu estou testando, seguindo o meu framework, né? Esse if está testando se a gente está na posição destino, se a gente resolveu o problema, né? Se o lim e o call correspondem ao lim dest e ao call dest. Se os dois forem verdades, imprime o labirinto e achou, tá? Achou, devolve 1 para eu saber que posso parar, né? Nesse caso é o código que eu estou parando depois de encontrar uma solução, dá para modificar, né? Mas esse achou é justamente para parar. E daí eu venho aqui o teste, olha, enquanto não achou, né? Enquanto achou igual a 0, e eu não testei todos os movimentos, sendo que esse contador começa em 0, eu vou tentar estender a minha solução. Olha, eu chamo resolve labirinto recursivo para o mesmo lab, só que, deixa eu até dar um enter aqui para a gente ver melhor. Melhor mover a barra de rolagem. Pro mesmo lab, só que qual que vai ser a minha linha agora? Vai ser o lim mais o dest lim call, com esse contador. E o call mais o dest call. Aqui a importância de eu ter padronizado, tá? Para ficar mais simples, para testar esses vários, né? Por isso que eu padronizei os movimentos aqui em cima, né? Para saber os meus deslocamentos, tá? Esse 10 é de deslocamento aqui para a direita, para baixo, para a esquerda e para cima, né? São respectivamente 0, 1, 2 e 3 que eu vou estar testando aqui, né? Esse contador aqui, ó, ele testa todos os movimentos possíveis de 0 até menor do que número de movimentos. Tudo bem, gente? Então aqui eu testei todas as possibilidades. Veja que, dada uma dessas possibilidades, eu fiz a chamada recursiva. Ele vai tentar procurar solução. Quando ele volta da recursão, se ele não achou, o achou vai ser igual a 0, daí eu vou testar um próximo valor. Então eu tento ir para a direita, depois tento ir para baixo, depois tento ir para a esquerda, depois tento ir para cima, seguindo aquela regrinha. Tudo bem, gente? Está claro esse while, que quando eu saio dele, eu tentei estender minha solução para todas as possibilidades, tentei andar para todos os movimentos permitidos e fiz a chamada recursiva correspondente? Tudo bem? Tá legal. Então, saindo desse while, eu tentei estender tudo que dava. O que eu faço depois dele? Eu limpo a minha casa, basicamente. Né? Meio assim, olha, tudo que dava para estender a partir daqui eu já fiz. Daí, se eu achei a solução, eu já até imprimi. Se alguém que derivou de mim achou a solução, já até imprimiu. Então eu venho aqui e volto lim call para 0. Lembra que aqui no começo eu marquei ela como ocupada, né? Tá? Então aqui eu estou limpando aquela posição, desmarcando. Por que isso? Porque se eu não desmarcasse, vamos ver aqui no quadro a relevância disso, ó. Se eu não desmarcasse, imagina, pegando aquela questão de achar todas as soluções, né? achar a solução mínima. Imagina que eu fiz todo esse movimento. Daí eu começo a fazer o backtracking, só que eu não desmarco o númerozinho que eu pus para indicar que eu já tinha passado por aquela posição. Tá?
Quando eu voltar para cá e tentar ir para baixo, eu vou descer, beleza. Vou descer, beleza. Quando eu tentar ir para a direita, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer que já foi marcado. Né? E daí eu vou dizer, não tem caminho. Por isso esse cuidado. Veja que esse código, ele não tenta achar uma segunda solução, do jeito que eu fiz. Né? Uma vez que achou é igual a 1, ele vai simplesmente voltar, né? vai simplesmente parar aqui e voltar devolvendo a show. Então ele vai simplesmente atribuir esse 1 para o show aqui e vai voltar devolvendo ele, só vai procurar a primeira solução. Mas eu limpei a casa aqui, para o caso de eu querer achar outras soluções, já está resolvido isso. Já não estou deixando preenchido. Tudo bem? Vamos rodar esse carinha aqui. Dá uns enter aqui. GCC labirinto.c-o. Tá. Ó, a sugestão aqui, ó, 10, 15. Eu vou colocar uma coisa bem menor. Vamos ver aqui. Eu vou colocar 5 e 8. Tá? É número de linhas e número de colunas. Tá? Isso aqui. E aqui 0.1. Ficou meio feio aqui, ó, mas tentem separar, tá? Isso aqui é a impressão inicial, isso aqui é a impressão da solução, tá? Esse 0.1 é porque eu usei aleatoriedade aqui, ou pseudo-aleatoriedade, para definir qual posição está vazia e qual está cheia, tá? Eu não fiz game design, eu só chutei ali. Tá? É gerado proceduralmente, vocês sabem o que acontece quando gera proceduralmente, né? Não ficam uns labirintos legais. Tá? Então, aqui, ó, é um labirinto que tem uma probabilidade muito baixa de ser parede, né? E o que acontece aqui é que quase tudo é vazio, né? Quase todas as posições são vazias, e de fato o caminho que a gente encontra é um caminho bem sem graça. Ele vem aqui, daí ele desce, porque aqui ele tinha parede aqui, né? Então ele desce, obviamente ele tentou vir para cá e deu backtracking, né? Ele desce, vem para cá e já chega. Tá? Os zooms estão indicando, né, o caminho. Tudo bem, gente? Vejam que, até para endereçar uma outra dúvida que vocês tinham levantado, aqui, ó. Quando eu coloquei 50% de chance de ser 2, ó, já fechou aqui. Né? E vejam que só imprimiu o labirinto. Nunca imprimiu solução, porque eu nunca cheguei na solução. Ele certamente tentou explorar tudo aqui, né? Tentou todas as maneiras de explorar essas 4 primeiras posições, que são as que ele tem acesso, não achou saída, desistiu. Tudo bem? Tá claro o labirinto, gente? Alguma dúvida? Eu tenho aqui 2 quizzes, né? Um é mais incremental e o outro é um desafio bem interessante que eu recomendo fortemente. Tá? O quiz é justamente modificar esse algoritmo que vocês viram, que tem nas nossas de aula e tal, modificar ele para encontrar todas as soluções possíveis. Tá? Isso não vai ser particularmente difícil, né? Olhando o código, é basicamente não parar quando encontrar o primeiro. Né? Basicamente isso, não tem muito segredo aqui. Então é relativamente simples e ele vai testar outras possibilidades. É interessante, né? Embora ele possa ficar reexplorando as mesmas regiões do labirinto, isso pode acontecer, uma coisa que não vai acontecer, e isso é interessante, é ele ficar reconstruindo o mesmo caminho. Tá? Porque, dado uma posição que ele está no mapa, se ele tentou ir para a direita e voltou, ele nunca mais entra para a direita a partir daquela posição, né, a menos que o prefixo dele mude. Então, sempre alguma coisa vai ter mudado. Tá? Ele nunca vai reconstruir o mesmo caminho. Tá? Mas ele vai ficar testando um monte de caminhos parecidos ali, então fica mais demorado o algoritmo. Não para instância pequenininha assim, mas ele cresce rápido o tempo. A outra coisa aqui, o desafio esse sim é legal. Vocês já ouviram falar no problema no problema... Peraí, deixa eu lembrar o nome certinho. Eu acho que o nome que é comum é bem simples mesmo. É o problema dos movimentos dos cavalos. Que basicamente você tem um tabuleiro de xadrez, ou uma variante de tabuleiro de xadrez. Você tem um cavalo numa certa posição e eu quero saber se você consegue movimentar para todas as posições, sem repetir nenhuma, e o cavalo andar por todas as posições, né? Fechar o tabuleiro e andar por tudo. Não sei se é óbvio para vocês, mas é um problema muito parecido com esse. Tá?
Eu já dou até a dica aqui, vão ser duas diferenças fundamentais. Vocês podem pegar esse código, é um exercício bem legal, um desafio / exercício muito interessante. Vocês podem pegar esse código e tem que mudar o quê? O critério de parada não é chegar numa posição específica, é preencher todas. Né? Então vocês têm que fazer um código para testar se todas as posições são preenchidas e segue a vida. Beleza? Tá claro isso? Isso não é muito diferente. A outra mudança, e isso que mostra como isso aqui é poderoso, né? Que parece, nossa, mas é um cavalo, né? Não é um labirinto. Tá, mas são só posições. Eu posso chegar aqui e reescrever isso aqui, tá? Ao invés de ter um mapeamento, né? Para corresponder a andar para a direita, para baixo, para a esquerda e para cima, fazer um mapeamento correspondendo aos movimentos dos cavalos. Dada uma posição, tem 8 posições que o cavalo pode ir, né? 2 para a direita desce uma para a direita desce 2, uma para a esquerda desce uma, e eu não falei as 8 aqui, mas vocês pegaram. Então vocês conseguem fazer, generalizando movimento e condição de parada, que é passar por tudo, ele vai testar todas as possibilidades, tá? Então mostra como assim, olha, mudei o problema, mas pequenas mudanças aqui você consegue resolver. Tá? Tudo bem? Até aí? Tranquilo? Eu já comentei para vocês da vantagem do backtracking, né? Que quando a gente estava fazendo no desenho mesmo, né? Aquela ideia de que assim, olha, muitas soluções candidatas que eram inviáveis eu corto quando eu mato o prefixo dela, né? Aquilo que eu tinha dito. Olhando aqui, por exemplo, muitas soluções que passavam, que vinham por aqui, desciam, vinham à direita, desciam e daí andavam a partir daqui até chegar lá. Muitas soluções candidatas. Todas elas têm o mesmo prefixo, todas elas são inviáveis porque a partir daqui eu não tenho para onde ir. Todas morreram juntas quando eu dei o backtracking. Eu não tive que enumerar todas elas. Né? Por isso, na prática, esse algoritmo é mais eficiente do que um algoritmo de enumeração puro. Um algoritmo que vai só enumerar todos os caminhos possíveis aqui. Tá? Dito isso, esse algoritmo ainda é muito custoso, ainda tem um crescimento ali com uma cara de exponencial e tal, no pior caso. Tá? No caso desse algoritmo aqui, a estimativa que eu fiz, vou fazer junto com vocês para a gente ver, para a gente conseguir pensar juntos aqui, né? No caso desse nosso algoritmo, não é fácil, olhando só para o código aqui, enxergar qual que é o tempo dele, né? É um algoritmo recursivo e tal, mas olhando para o labirinto a gente consegue pensar do jeito mais simples, tá? Que é o seguinte: dada uma posição que eu estou, né? Eu estou lá numa certa posição, numa linha e numa coluna, eu posso gerar até no máximo 3 chamadas recursivas. Concorda? Porque eu nunca gero para onde eu vim. Né? No geral, se o labirinto for interessante, eu nem vou gerar tantas assim. Né? Porque se eu estou podendo gerar 3 toda hora, é porque eu não tenho muita decisão para tomar. Perdão, é porque todo o caminho está disponível. Né? Então, é um labirinto muito aberto. Mas assim, a princípio, fazendo o bound por cima, né, fazendo o limitante por cima, cada posição eu posso gerar outras 3 chamadas recursivas. Né? Então eu posso pensar que no pior caso eu vou ter um número de possibilidades aqui que é uma exponencial de base 3. Né? Para cada posição eu gero 3 possibilidades, no pior caso, e o número de posições é o número de linhas vezes o número de colunas. Tá? Então eu poderia dizer, se o número de linhas é n, o número de colunas é m, eu podia dizer que é da ordem de 3 elevado a n vezes m no pior caso. Mas como eu disse, na prática ele vai ser bem melhor do que enumerar tudo isso. Não estou dizendo que ele vai ser rápido, tá? Para um labirinto bem grande ele pode patinar um tanto sim. O que eu estou dizendo é que ele vai provavelmente ser muito melhor do que isso. Dito isso, difícil analisar com mais precisão do que eu acabei de fazer. Tá? Não estou dizendo que não dá, mas estou dizendo que com o que eu consegui pensar, o bound que eu consegui foi esse. Né? 3 elevado ao número de posições, já que eu ramifico até 3 chamadas recursivas por posição. Tá? Mas a expectativa, né, de usar um método desse é que ele consiga reduzir um tanto esse pior caso ao podar muitas soluções. Sem contar que nesse caso específico do labirinto pode ser bem mais interessante, tá? Simplesmente porque o labirinto é bem restrito, né? Então, muitas posições não vão gerar 3 chamadas recursivas. Então, eu não vou patinar tanto assim, não vai ser uma exponencial tão terrível assim para mim. Tudo bem? Então, vamos lá, só para recapitular antes de mudar de problema. Vimos a ideia geral do backtracking, aplicamos num problema bem básico de labirinto aqui, né? Bem visual e tal. Vimos o código.
o código, ficou claro a relação do código com a ideia, gente? Tá? Isso é importante, tá? Conseguir fazer a tradução. Conseguimos fazer uma análise, mesmo que por cima, do pior caso desse código, ressaltando que a gente espera que ele seja melhor na prática. E eu deixei exercícios que eu vou reforçar. São interessantes, tá? Peguem os códigos das notas de aula e tal e tentem fazer o do cavalo. É legal, sabe? Vai ser um bom exercício pegar isso aqui e modificar para funcionar o probleminha do cavalo. Tá legal. Estamos bem até aqui?